Vamos, você convidou aqui porque a gente tem uma treta Estados Unidos. dos Estados Unidos, que é o Marcos e Freitas, é isso? Você que trouxe o Não, Marcos e Freitas. ele sabe, ele é nosso, acho que é correspondente. O nosso correspondente está lá na República da Geórgia. Como é que estava na Geórgia. Ele está na Geórgia, onde teve um drone abatido. Ah, o Marcos, meu amigo Marcos. Então vai lá, pode comandar. Marcos. Vai lá, professor. Tudo bem? Como é que vocês estão? Fala, meu amigo, como é que você está? Escreveram teu nome com O aqui na lousa e o Marcos dele é com U. Certo. Tá? E aí eu não identifiquei, me perdoe. E aí, tem novidade disso aí que tem o potencial de ser a Terceira Guerra Mundial? Magnato, o objetivo todo da história, de todo mundo que está observando isso, é colocar panos quentes, porque se tem um temor de que isso venha a se transformar numa coisa muito maior. Você tem duas narrativas, basicamente. Você tem a narrativa russa, que diz que os aviões estavam próximos ao drone e isso fez com que quem estava conduzindo o drone fizesse algumas manobras e, com isso, perdesse efetivamente o controle da aeronave e, com isso, a aeronave caiu ali no Mar Negro. E uma das razões pelas quais os russos dizem isso foi justamente pelo fato de que estava sobrevoando uma região próxima à Crimeia. Por outro lado, você tem a narrativa dos norte-americanos dizendo que os dois pilotos russos, quando viram o drone, começaram a derramar combustível sobre o drone e um deles, inclusive, bateu numa das hélices. E aí o condutor do drone, com medo de que isso viesse a ter aí um outro tipo de situação, que isso caísse em mãos russas, mais ou menos direcionou para que caísse numa área mais profunda do Mar Negro. Então essas são as duas narrativas que você nota dessa história nesse processo todo. Obviamente que os americanos já chamaram ali o embaixador russo nos Estados Unidos para conversar a respeito, mas a relação anda tão ruim que, pior do que está, é difícil de ficar. E é por essa razão que a gente nota aí que os norte-americanos estão querendo lidar com essa situação com muito cuidado, porque você também tem uma opinião pública doméstica que pode forçar aí alguns tipos de reação que podem prejudicar ainda mais essa guerra. Então, é complexo, mas o que a gente vê aqui, eu conversei com alguns amigos meus que trabalham na OTAN e eles disseram que o objetivo é fazer com que isso não siga, não veja aí uma intensidade maior nos próximos dias, justamente porque se teme que possa piorar a situação. Boa. Marcos, o que você acha dessa ida do Xi Jinping, né, a China visitar a Rússia, aí, que também não está pegando legal com os Estados Unidos? O que você tem para nos dizer? O que acontece, Daniel, é o seguinte: a China tem adotado uma postura de apoio à Rússia, mas não um apoio militar completamente. Eles têm feito apoio justamente na questão da compra de petróleo, na compra de produtos russos que não têm sido vendidos em razão dos embargos e das sanções que a Rússia vem sofrendo. E os chineses, desde o início, entendem que esta guerra, e têm afirmado isso nos seus vários discursos, de que esta guerra foi motivada principalmente por uma tentativa de expansão da OTAN numa área que era de influência da Rússia. E contestando ali aquele que havia sido estabelecido mais ou menos ao final da Guerra Fria. Então, o presidente Xi Jinping, junto com o presidente Vladimir Putin, anunciou há algum tempo atrás uma parceria em todas as áreas, sem limites. É por essa razão que existe uma preocupação aí de transformar esta guerra não somente num conflito entre Rússia e Estados Unidos, mas um conflito entre China e numa nova Guerra Fria envolvendo também a Rússia. Então, essa é a grande preocupação. Só que os chineses têm adotado aí, e fizeram, inclusive, o presidente Xi Jinping acabou de publicar aí uma cartilha, mais ou menos, de negociação, em que eles pretendem ter uma voz aí mais ativa neste processo todo, justamente porque a guerra tem custado extremamente
têm tido um custo extremamente elevado para a China, que cresceu menos porque uma das coisas mais importantes desse processo todo é o comércio internacional que vem sendo afetado e a economia global. Então, os chineses que têm uma participação grande na economia global se veem afetados por isso. E é por essa razão que, neste encontro do presidente Xi Jinping, provavelmente eles vão fazer uma análise de como está a situação e qual é o custo que esta guerra deverá ter, não somente para a Rússia, mas globalmente falando. Professor, o professor Marcos, ele foi um dos primeiros Marcos manja muito. professores de relações internacionais. Quando começou isso, ele já formou as primeiras gerações de profissionais em relações internacionais. Ele dá aula na China, né? Ele está na Geórgia agora, é uma das maiores autoridades, e por isso eu queria perguntar, na tua percepção, uma vez que a China foi apoiar diretamente a Rússia, Estados Unidos foi para a Ucrânia, Xi, no seu discurso, né, quando ele discursou nesta semana, porque ele foi reconduzido ao cargo de chefe, né, do primeiro secretário do partido chinês, ele disse que vai, sim, expandir a sua influência pelo mundo. Agora, com esse episódio do drone, você acha que vai haver uma chamada de Estados Unidos e China para Rússia e Ucrânia? Isso tem potencial de virar uma guerra mundial? Olha, Pavinato, eu escrevi uma coisa num artigo justamente sobre essa questão da paz. E a impressão que a gente tem é que para que os dois lados cheguem a uma situação de paz, é necessário que haja ainda um custo maior nesta guerra. Porque o que a gente nota é sempre a questão financeira que leva aí, eventualmente, a liderança de cada lado a ser questionada quanto à sua viabilidade na administração e na continuidade da guerra. Então, a questão econômica é particularmente importante porque você nota, por um lado, um país destroçado, como tem sido o caso da Ucrânia. Se estima aí que o custo de guerra tenha passado já quase de mais de 350 bilhões de dólares, o que será extremamente difícil de encontrar aí um novo plano Marshall, um Banco Mundial para financiar a reconstrução da Ucrânia nessa situação, e mesmo para a Rússia, que tem aí todo o problema econômico em razão disso. Mas ainda se acredita que exista combustível para que esta guerra continue. Enquanto esse combustível persistir, enquanto você tiver aí o fator econômico com uma prevalência menor, a discussão diplomática fica um pouco mais distante. Então, nós estamos esperando aí para ver até que momento essa situação se arrasta. O que nós notamos, viu, Pavinato, nessa história toda, é que os norte-americanos têm colocado ali na Ucrânia um caminhão de dinheiro, de bilhões de dólares, justamente para levar a Rússia a reconsiderar aí o custo dessa guerra, porque é aquela famosa expressão que a gente usa muito em direito, e a gente sempre comenta a respeito, a famosa vitória de Pirro, né? Em que você basicamente olha para trás e vê o seu exército dizimado. E a grande questão sempre é qual vai ser o líder político que, terminada a guerra, vai continuar no poder. O grande problema aí, que a gente não sabe, e essa é a questão fundamental em todo esse aspecto, é o que acontece com a Rússia se ela perde a guerra. Porque, embora muita gente gostaria de ver a Rússia ali dividida em vários países, o grande problema e o dia seguinte disso é que a gente não sabe quem é que vai estar administrando esta Rússia dividida. E nós podemos terminar uma situação pior do que aquela que a gente tem com o presidente Putin. Então, sempre é aquela pergunta fundamental: nós preferimos o mal que nós já conhecemos ou o eventual bem que nós desconhecemos e não sabemos como vai terminar? Tá vendo só, para Vivi? Você acha que é fácil? Você acha que é fácil. Mas Você acha que é fácil a inocência o negócio? não cabe mais na narrativa da inocência, tipo, é um balão, é um ET. A única que está com essa narrativa é o compadre Washington. Os países estão se movimentando de forma estratégica, alguma coisa vai acontecer. Não cabe mais, um balão, é um ET, não. Tá acontecendo coisa séria. E aí tá ficando provado, né? Não sei, não sei se vocês concordam. Então, mas a OTAN é Estados Unidos, né? Então, óbvio. A OTAN saiu da OTAN. Sim. A OTAN é só Estados Unidos que banca. Atlântico Norte. Né? Estados Unidos que banca. O que acontece é que o Zelensky é globalista, né? Porque quem estava antes lá na Ucrânia era o cara do Putin.
Era lá aquele saía também. maluco, era o cara do Putin. Mas isso aí o Putin há muito tempo vem falando, ó, não vem mexer nas minhas gavetas aqui não. Sim. Aparece o Zelensky, todo cheio de graça, senta com o Macron, senta com o... Opa, aqui não. Esse que é o negócio. E não sei se vocês viram, viu, professor? No último ano, que teve lá aquela comemoração que eles fazem na Praça Vermelha, aquilo é bonito. Sabe a comemoração da... Tava, ó, não sei se vocês lembram, na comemoração, foi 75 anos, foi 75? Sim. Tava o Exército Vermelho, tava a Rússia, China, Índia e Coreia do Norte. Vai vendo a turma. Vai vendo a turma que está se... O bloco. Alinhando. Hein, professor? Podemos ter medo ou não? Só doido. É uma realidade, né, desses dias atuais que a gente passa de transição de governança global. O fato é que os Estados Unidos, Emílio, ao longo dos últimos 70 anos, também desfrutaram muito desta ordem internacional que eles estabeleceram, não há dúvida sobre isso, e abusaram, tanto na questão de sanções que foram aí livremente distribuídas para todos os países, inclusive para a própria União Europeia, em alguns casos, mas também na questão militar, com várias intervenções que nós hoje em dia consideramos desnecessárias ou que até pioraram a situação dos países em que houve intervenção. Algumas feitas pelos Estados Unidos, outras feitas pelo Ocidente, como foi o caso ali da Líbia, os franceses, a tragédia que os franceses criaram ali na Líbia. Sim. Então, existe este cansaço com relação àquilo que os Estados Unidos têm feito. Obviamente que os chineses entendem aí, e aqui como professor na China, eu observo isso e converso muito a respeito, os chineses não têm a mesma pretensão hegemônica dos Estados Unidos, até porque eles enfrentam dois problemas graves. Eles têm uma vizinhança extremamente complexa. Você tem ali 4 países nuclearmente armados, nomeadamente Rússia, Índia, Coreia do Norte e Paquistão, que vivem sempre numa constante tensão. E, em segundo lugar, a China, historicamente, quer vender o seu produto, quer adquirir mercados internacionais e entendem que uma guerra, dentro da teoria liberal, aí mesmo das relações internacionais, entende que você nunca entra em guerra com o seu cliente. E os chineses têm sentido que, em razão da pandemia, a imagem que a China tinha deteriorou nesses últimos tempos. Então, ao observar mais a união com a Rússia, nesse sentido, é mais ou menos para tentar colocar um impeditivo justamente para que os Estados Unidos não venham ali a querer exercer uma influência maior, particularmente ali no sul do Mar da China, que é importante para os chineses como rota de entrada e saída de produtos e da sua própria sobrevivência dentro do comércio internacional. Tá certo. E a vantagem também que eu acho que o Putin tem nessa hora o americano tá dividido, porque agora o Ron DeSantis já tá aparecendo, que ele é republicano, já para ganhar a volta, falando, tá gastando muito. Não vale a pena entrar nessa. Vamos gastar, não é todo mundo que tá nessa. O Trump também tá com esse discursinho. Professor, pô, que aula, hein? Eu ficaria horas com o professor. Muito bom. Deixa eu passar aqui a rede do professor Marcos Freitas, está aí para você acompanhar aqui. Nosso professor em Relações Internacionais, ele está na Geórgia e é professor na China. Obrigado, viu, pelo papo. Aula. Eu que agradeço pela oportunidade, um excelente dia para vocês.